A educação tem esse traço mais libertário, né? E para eles, tudo que cheira a liberdade é fonte de ameaça. Então não é só a educação que está sendo atacada. A cultura também está. A ciência também está. Tem gente que já tem dúvida sobre o formato da Terra. Não é pouca gente. Muita gente com dúvida sobre o formato da Terra. Bom, aí você vê, nós estamos beirando a Idade Média, né? Quando as pessoas não começam a não acreditar na ciência, quando as pessoas começam a achar que os artistas são oportunistas, que os educadores são doutrinadores, sabe? Vai levar para onde isso? Você viu na manifestação de domingo, a pessoa tirar uma faixa em defesa da educação, não tinha nenhuma referência ao governo. Era a defesa da Federal do Paraná. Só uma faixa ali no prédio do centro de Curitiba, em defesa da educação. E a faixa foi retirada. Tem uma campanha aí contra tudo que é livre, que é protagonista, né, que enseja a crítica. Os artistas estão se sentindo muito intimidados, os cientistas muito intimidados e também os educadores. Por coincidência, as três categorias que mais provocam a reflexão crítica, né? A barbárie tem essa vantagem, né? Ela não precisa elaboração. Propor a barbárie é sempre mais fácil, né? Civilização dá trabalho, né? A barbárie ela lida com instintos, então ela sempre pode ser ativada com pouca elaboração. Por isso que, em geral, não tem ninguém muito inteligente, porque você não precisa mesmo pensar muito. Você quer portar arma, você quer agredir, você quer anular o outro, você elege inimigos, é tudo mais fácil, né? Porque não exige nenhum raciocínio. Sabe aquela coisa do mal-estar da civilização, do Freud? Você lida com o bem-estar da barbárie. Ela traz bem-estar nesse sentido, né? De que ela facilita as coisas. Ela não exige esforço. O que as pesquisas estão revelando é que a insatisfação é crescente, o apoio decrescente. E esse foi um gesto que ele fez num momento em que as curvas se cruzavam, né? A curva do ruim e péssimo superando a curva do ótimo e bom, que vem em queda. Então, diante dessa encruzilhada, ele fez um aceno, na minha opinião, inicialmente antidemocrático, porque ele efetivamente... A gente sabe, quer dizer, quem conhece mais o Bolsonaro sabe que o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com as instituições. Nenhum. Nem com o Congresso, nem com o Supremo. E se as ruas derem margem, ele atropela mesmo, né? É uma pessoa que não vai medir esforços pelo poder absoluto, que é no que ele acredita. Ele foi um defensor do arbítrio a vida inteira, nunca negou isso. E esse Bolsonaro paz e amor nunca existiu, né? Nunca existiu, e ele a todo momento tropeça nas próprias palavras, quando ele agride os adversários, taxa de inimigo, escolhe a educação como inimiga pública número 1 do país, porque é de lá que pode sair a contestação. Então, o histórico do Bolsonaro é muito ruim. Ele não é uma pessoa que prima pela defesa da liberdade, né? Mas tem base social. A direita sempre teve base social no Brasil e hoje ele capitaneia esse processo que se confunde, né? Se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum, né? Olha, eu acredito que o Brasil viveu uma mudança uma mudança que durou aí talvez 10 anos, em que isso já está medido até do ponto de vista econômico, né? Nos governos do PT, por meio da inclusão, né, de parcelas que não participavam da vida econômica do país, isso fez muitas empresas prosperarem, né? Ao longo do governo Lula,
sobretudo, você teve um crescimento muito vertiginoso de muitas empresas brasileiras. Todo mundo ganhou muito dinheiro, os empresários tinham um terreno muito fértil para investir. Isso fez com que os ricos se tornassem mais ricos a partir do fato de que os pobres se tornaram menos pobres. Então foi um jogo em que, por meio da inclusão, facilitou a vida do empresário que atuava no setor produtivo da economia, né? Então todo mundo ganhou, com exceção da classe média, que viu os pobres se aproximarem e os ricos se distanciarem. E isso causou um desconforto muito grande no Brasil. Essa percepção da classe média que ficou estagnada, vendo que a sua posição relativa piorava, não o seu poder de compra, mas a sua posição relativa piorou. Ou seja, aquilo que era motivo de status deixou de ser. Ter uma moto, ter um carro, viajar de avião, ir para o exterior, deixou de ser símbolo de status. O que passou a ser símbolo de status era algo que não estava ao alcance da classe média, que é ter um avião próprio, ter um helicóptero próprio. Aí não. Então isso gerou uma situação de muito desconforto. Depois disso, o pobre está na universidade, o pobre está no aeroporto, o pobre está no restaurante. Quer dizer, o que se viu é que existia um desconforto social grande. E aí veio a crise política, que fruto da crise econômica internacional de 2008. Aí se formou um caldo de cultura muito perigoso. Um certo descontentamento de determinados setores que imaginavam que ganhariam a eleição de 2014, a partir das manifestações de 2013. Imaginavam que a queda de popularidade do governo Dilma em 2013 fosse suficiente para dar a vitória ao Aécio em 2014. Quando essa vitória não veio, o mundo caiu ali, né? Porque o resultado não foi aceito. E aí que começa a juntar crise política, crise econômica, Lava Jato, e a sobreposição dessas crises gerou o que nós estamos vendo agora. A vitória do Bolsonaro é a confluência dessas três crises, que acabou afetando a vida dos próprios golpistas de 2014, que não aceitaram o resultado da eleição. Você vê que o PSDB foi a maior vítima desse processo. Mas o PSDB, ele tem uma diferença grande com o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro ele é uma figura pré-moderna que fez concessões ao neoliberalismo, sem acreditar muito nele, porque o Bolsonaro nunca foi partidário dessa agenda neoliberal ao longo da sua vida. Ele, portanto, fez concessões ao neoliberalismo para ganhar a eleição. O PSDB sempre foi o contrário disso. Sempre foi o partido do neoliberalismo que fazia concessões à agenda conservadora do ponto de vista dos costumes. E é isso que, de certa maneira, explica uma certa divisão no campo da direita. A percepção de que eles são um reflexo no espelho um do outro, sem se confundirem. O Bolsonaro é o anacrônico, né? O pré-moderno, é o regressivo, que faz concessões ao mercado financeiro, enquanto o PSDB é exatamente o oposto. É o mercado financeiro que fez concessões à agenda regressiva, obscurantista, como foi o caso do Serra em 2010, do Aécio em 2014. Eu acredito que esse neoliberalismo regressivo, ou essa regressividade neoliberal, que é mais do que o Bolsonaro representa, ela de certa maneira, ela se complementa. Porque o neoliberalismo nu e cru não se sustenta num país tão desigual quanto o Brasil. O Bolsonaro ficaria muito semelhante ao Temer, se ele não tivesse essa agenda obscurantista. Porque do ponto de vista ético, o Bolsonaro está num problema tão grave quanto o Temer estava. Do ponto de vista
econômico, a agenda é a mesma, é até mais radical no caso do Bolsonaro. Qual é a grande distinção? Essa agenda regressiva. Ser contra a educação, ser contra a ciência, ser contra a cultura, né? Ser contra a diversidade. É aí que ele tem um apelo e uma base social que o Temer não tinha. O sonho da Casa Grande, vamos dizer assim, é que o Brasil se assemelhe a países onde o bipartidarismo é assim, é entre a direita e a extrema-direita. Né? Esse é o sonho da Casa Grande no Brasil, que a senzala não tem a representação. Então você teria dois blocos representativos da Casa Grande, né? Um mais radical que o outro, mas os dois representativos da Casa Grande. O problema é que existe uma centro-esquerda no Brasil que não quer que a senzala deixe de ser senzala, que brasileiros que precisam ser incorporados ao mercado de trabalho, às oportunidades educacionais, à tecnologia moderna, né? E isso para eles sempre foi uma dificuldade. Então, o que eles puderem fazer para negar a existência dessa agenda, eles farão. Então, cabe à centro-esquerda a imaginação suficiente para chegar no povo e dizer, ó, a gente existe, a gente está junto e a gente tem um programa alternativo a esse que eles estão oferecendo para vocês. Como direitos civis e políticos estão ameaçados, você tem uma agenda que é mais ampla, que congrega setores de centro. Como a indústria está ameaçada, você tem setores desenvolvimentistas que estão órfãos hoje de representação. Então, eu acho que vai depender muito da agenda. Uma agenda mais desenvolvimentista, mais liberal, ela é mais ampla. Mas isso não pode tolher a defesa que nós também devemos dos direitos sociais, da questão ambiental. Depende deles se organizarem. Mas eu desejo sucesso para essas pessoas se sentirem representadas no espectro político partidário. Porque efetivamente eu vejo muita gente órfã aí. Gente que não é de esquerda, não é de centro-esquerda, mas também não é nem Dória nem Bolsonaro. Olha, o que chama atenção no caso dos militares é que eles têm uma concepção que eu diria quase que incompreensível sobre o que é o nacional. Porque a gente geralmente associa o militar ao nacionalismo, né? Geralmente se associa, né? Amor à pátria. Você geralmente associa o militar a nacionalismo. Mas o conceito de nacional para os nossos militares é completamente diferente do que é nacional para os militares do mundo. Então é um conceito que o Celso Amorim dizia, é um conceito muito ligado a território. Não é um conceito ligado à nacionalidade, mas à territorialidade. É um conceito, portanto, reducionista de nação. É um conceito acanhado de nação. Ele não está ligado à nacionalidade como um todo, né? Nacionalidade, para ser mais explícito, é território, é povo, é soberania popular, portanto, é geopolítica, é de como a gente se insere no Conselho das Nações. Os militares brasileiros aparentemente ficaram com uma noção reducionista. Por isso que para eles, sabe quem é o maior inimigo dos militares brasileiros? As ONGs. Quem defende o meio ambiente, quem defende indígena. Então para eles a Embraer não é importante. Para eles o pré-sal não é importante. O que é importante é que a reserva indígena está grande demais. Chega a ser curioso que não é propriamente um avanço, né? É a reposição da extrema-direita. Nós sempre fomos de extrema-direita. Nossa escravidão era de extrema-direita, a nossa república é de extrema-direita, a nossa independência é de extrema-direita. Tudo aqui foi feito pelo alto, sem incorporar os contingentes marginalizados da sociedade. Então nós sempre fomos um país de cultura conservadora. Aí, em um ou outro momento, aparece uma figura, né? Como o Lula apareceu. Quantas figuras se destacaram por querer incorporar todo o povo à nação? Pouquíssimas, né? Eu sempre falo, as pessoas às vezes têm dificuldade em entender o Lula, né? Sobretudo que ele não o conhece, né? Fala, o Lula deu Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família.
Ele pôs 3 Bolsas Família dentro do Ministério da Educação para aumentar o investimento por aluno na educação básica, para ampliar o acesso à educação superior, para incluir pessoas com deficiência, para oferecer para o jovem educação profissional. Eu diria que o Lula foi o grande presidente da educação até aqui, da história do Brasil. Se eu fosse caracterizá-lo, assim, digo um ponto, assim, que ele foi o presidente da educação. Não tenho dúvida disso. E isso considerando aí, de 1822 para cá, ninguém fez nada nem remotamente parecido. Mesmo considerando essa condenação em segunda instância, que eu considero absolutamente injusta e completamente infundada, ele já deveria estar solto, pela lei. Eu viajo muito e viajo com essa bandeira, né, de que o Lula foi condenado injustamente. Eu conheço esse processo suficientemente para dizer que não sustenta uma condenação. Não há elementos que sustentem uma condenação, de jeito nenhum. Isso vale para o Lula e para qualquer pessoa, que não estou defendendo apenas uma pessoa próxima, estou dizendo que esse processo não se sustenta. Então, me parece que a condenação teve mais uma motivação política do que propriamente jurídica. E, obviamente, que os desdobramentos, tanto da ida do Moro para o governo, como do acordo que ele fez com o Bolsonaro por uma vaga no Supremo, enfim, colocam muita névoa em torno desse assunto, né? A fake news, ela tem uma elaboração por trás dela. Ela não é simplesmente uma maluquice. Geralmente ele distorce uma realidade, mas com algum campo de aderência, né? Tem alguma aderência, né? Então, obviamente que quando você defende que a homofobia seja criminalizada, por exemplo, como o Supremo fez, é fácil distorcer isso e dizer que o governo vai patrocinar a orientação sexual das crianças. Você distorcer é fácil. E você só está defendendo que não se matem LGBTs no país. Você só está defendendo que não se matem LGBTs e que essa comunidade seja respeitada. Para alguém distorcer isso e transformar isso numa mamadeira ou num kit, é um pulo. Se nós fôssemos fazer um cálculo de longuíssimo prazo sobre tudo, nós não estaríamos na situação que nós estamos, né? Quer dizer, no fundo, a gente ainda está prisioneiro do curto prazo. Por isso que a gente não dá saltos. Com tanta tecnologia disponível, nós estamos produzindo escassez, ao invés de produzir bem-estar. A gente ainda não tem um horizonte de cálculo muito extenso para dar um salto de qualidade nas relações humanas, dos homens entre si, dos homens com a natureza. Mas se nós tivéssemos essa possibilidade de fazer um cálculo de mais longo prazo, nós já teríamos tomado medidas para ninguém passar fome, para ninguém deixar de estudar. Está tudo disponível. A tecnologia que nós já temos hoje é mais do que suficiente para superar esse estágio de desenvolvimento humano. Está sempre todo mundo pensando bom, mas e amanhã? E o mês que vem? Então, você sobra pouco tempo. O capitalismo espreme o tempo de todo mundo, né? Nem os empresários, nem os trabalhadores, ninguém tem tempo. Te consomem o espírito, a alma, né? Que pensa as grandes transformações. E por isso que a arte, política e ciência são tão ameaçadores para esse pessoal.